Pronto, capital Bahia, Salvador. Segunda parte do vídeo para não ficar muito longo, né? Aí você vai analisar aqui, tá vendo? Regiões, as siglas, tá vendo? As áreas. Isso aqui eu não vou colocar não, isso aqui é muita maldade, né? Eu não tenho isso aqui decorado, entendeu? Aí isso aqui não, mas as siglas elas são interessantes. Observe bem que nesse mapa aqui você vai analisar a densidade demográfica. Olha a região metropolitana do Recife. Olha a região metropolitana de Salvador. Se você identificar a região metropolitana de Fortaleza, você, através desse gráfico aqui, você vai analisar onde está a maior concentração da população. É interessante que boa parte aqui do sertão está desabitado, né? Aqui é um município um em cima do outro. Por exemplo, Bonito, Camusim, Sairé, tudo em cima do outro. Quando você viaja aí para o sertão adentro, aí você vai ver cidades distantes uma da outra, né? Porque não é interessante desenvolver, né, em áreas desabitadas, que não têm condições de agregar as melhores condições para a população. E o litoral, onde está a maior parte das concentrações dos rios, eles fizeram com que essa boa parte histórica da formação dos municípios se concentrasse nessas áreas. E foram as primeiras áreas a serem colonizadas, né, com o desenvolvimento ali da cana-de-açúcar. Então a densidade demográfica da região nordeste, no litoral, é maior. No sertão já é menor com relação a isso. Isso é só para análise. Olha outro ponto para análise sua. Observe. Nordeste, isso sim, esse mapa aqui é para fixar. Que eu posso botar ele em branco. Nordeste e suas sub-regiões. Eu tenho meio norte, que está o Maranhão e parte do Piauí, que é uma região que já está em área de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Eu tenho o sertão. Eu tenho o Agreste, onde nós estamos, todos os municípios daqui da nossa região, daí da escola, Camusim, Bonito, São Joaquim e Barra fazem parte do Agreste, e a Zona da Mata. Observe que alguns estados, eles são completamente só em uma única região. Por exemplo, o Ceará é um estado sertanejo, é totalmente no sertão. Já Pernambuco está dividido em 3 regiões. Tá vendo? Ó? Zona da Mata, divide-se em Mata Norte e Mata Sul. Agreste, divide em Agreste da microrregião de Garanhuns e Agreste Central, onde está Barra de Guabiraba, Camusim. E Sertão, que divide-se em várias partes. Sertão do Pajeú, Sertão do Moxotó e assim por diante. Lembrou por que das divisões? Para facilitar os estudos e os desenvolvimentos, né, dessa região. E ao analisar essas regiões, existem algumas curiosidades a respeito sobre elas, né? Por exemplo, o que cada uma tem com relação a isso? Aí você vai focar aquele mapa ali, dá uma analisada nesse conteúdo aqui para nós fazermos a prova. Então, quais são as potencialidades industriais dessa região? Na nossa aqui, por exemplo, a indústria têxtil. Você já vê ali Caruaru, Santa Cruz, Toritama, é forte nesse termo. E no comércio também. Regiões de potencialidade de açúcar, né? Está centralizado mais na área litorânea da Zona da Mata. Deu para você entender como é que você vai estudar isso? O recôncavo baiano, as características do Agreste, do sertão. Lembra das chuvas orográficas que fazem com que não tenha chuvas no sertão? Tá aqui, também faz parte dessas características. O Nordeste, hidrografia. Qual é o principal rio nordestino? Rio São Francisco, né? Na nossa bacia aqui, quais são as principais? Bacia do Una, que passa ali em Bonito, na São Benedito do Una, né? Passa aí próximo de São Joaquim do Monte, que a Bacia do Prata cai lá no Bacia do Una. Bacia do Rio São Francisco é a mais importante do Nordeste, mas aqui a nossa é o Rio Sirianhém, que nasce entre Camusim e Sairé. Aqui passa ali perto de Bezerro, a do Rio Ipojuca. Então essas bacias, elas são importantes. Então, hidrografia do Nordeste, polígonos da seca. A seca faz parte desse contexto. E observa algumas características em relação a isso. Projeto de irrigação, aí você já vai analisando, né, polígonos da seca, né, precipitações pluviométricas. Tudo isso é estudado para focar os investimentos em determinada região. E ao analisar esses assuntos, você já se tem noção a respeito da importância disso. Então, a seca é a indústria da seca. Você vai ver que ela é uma indústria, viu? Tem gente que ganha com ela, quando você estiver lendo isso. Os rios do Nordeste. Você vai fazer uma analisada sobre 2 tipos de rios, temporários e os rios perenes. Os temporários são aqueles que secam em determinado período do ano. E os perenes são os que permanecem. Lembra de uma música que eu sempre canto? Riacho do navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar do São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar e assim por diante. Olha só, o Riacho do Navio é um rio
temporário, porque ele seca. Já o Pajeú, ele seca em algumas partes, por conta dos represamentos, mas ele é um rio grande. O rio Pajeú e o rio São Francisco são rios permanentes. Então, existem dois tipos de rios, os temporários e os permanentes, não é isso? E analisando a transposição das águas do São Francisco, foi um projeto interessante, mas teve muita corrupção. Veio terminar agora, né? Com o Exército trabalhando, focando, né, nos problemas existentes e a Justiça pegando as empresas que desviaram bilhões e bilhões durante esses longos anos. E não é um projeto novo, viu? A idealização da transposição de São Francisco para resolver o problema da seca do Nordeste, guarda essa informação, vem desde o período de Dom Pedro. Aí foi Lula, foi Bolsonaro, foi não sei o que, não. Foi desde o período de Dom Pedro a idealização da transposição de São Francisco. Isso é história, tá certo? E as características do meio norte. Então, você vai analisar nesse conteúdo o quê? Só mapa. Você lembra quando eu falei a divisão do Nordeste? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Naquele capítulo lá, 10, você vai focar só 2 assuntos para a nossa prova. Quais são esses 2 assuntos? O Atlas Brasil, regiões, capitais, estados e siglas. E a região econômica, que é Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. Tá difícil esse assunto? Tá não, pessoal. Só é sentar e a gente colocar em prática a nossa potencialidade de Homo sapiens sapiens. E decorar o que é necessário e aprender também o que é necessário. Tá certo?